E aí, galera, tudo bem? Tudo certinho? Então tá bom. Olha só, nos próximos dias, 27 e 28 de maio, nós teremos aula prática de bioestatística aí no laboratório da faculdade, não é? E para essa aula, eu vou retomar um pouquinho o que nós discutimos nas nossas aulas de bioestatística sobre a organização da base de dados, tá? E tem uma tarefa, galera, que eu preciso que vocês façam, que é a elaboração da planilha, né, da base de dados no Excel, para que quando chegar o momento da aula, para que todos tenham um material para fazer os exercícios na prática, lá no laboratório de informática da faculdade, tá? Eu vou retomar um pouquinho algumas informações que nós discutimos em aula para que vocês possam organizar essa planilha, tá? Então, vocês se lembram que quando nós falamos em base de dados, nós estamos falando em um arquivo digital, né, onde nós temos organizados os dados que foram coletados em determinado estudo ou em determinada pesquisa. Tá? Na nossa aula, nós utilizamos uma situação problema, nós vamos manter essa situação para a organização dos nossos exercícios. Então, se lembram que a Academia Performance possui atualmente 20 alunos na aula de treinamento funcional. Esta turma de alunos apresenta diferenças específicas com relação à faixa etária, gênero, nível de condicionamento físico. Tá? E com o objetivo de planejar uma aula eficiente para o aprimoramento da resistência cardiorrespiratória, o professor da turma de treinamento funcional fez um levantamento de dados utilizando as fichas de cadastro dos alunos e um questionário para avaliar a satisfação dos alunos com relação ao próprio condicionamento físico. Lembram-se dessa situação problema? A partir dessa situação problema, nós discutimos a amostra, não é? Que são os 20 alunos da aula de treinamento funcional, e nós discutimos as variáveis qualitativas e quantitativas que estão sendo analisadas nessa situação. Então, aqui, na nossa base de dados, né, nós teremos a amostra de 20 alunos, que são os alunos da aula de treinamento funcional. Lembra que a amostra é um subconjunto do universo da pesquisa, né? Então, os 20 alunos de treinamento funcional são um subconjunto do número total de alunos da academia. As variáveis, nós temos a idade, o sexo e o nível de condicionamento físico. Lembra que a idade é a nossa variável qualitativa, não, perdão, a idade é a nossa variável quantitativa, né? E o sexo é a nossa variável qualitativa, e o nível de condicionamento físico também é a nossa variável qualitativa. Tá? Lembram-se disso? Sexo é a variável qualitativa nominal, tá? E o nível de condicionamento físico, aqui no nosso caso, variável qualitativa ordinal. Tá? E a idade é a nossa variável quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos. Então, o primeiro foi o acesso ao documento dos alunos, né? Então, primeiro foi feita uma coleta documental através da ficha de cadastro dos alunos, e depois esse professor fez a aplicação de um questionário para que esses alunos indicassem qual era o nível de condicionamento físico que eles se percebiam durante a aula. Aqui um pouquinho das definições que são necessárias com relação à análise de dados. Então, primeiro a gente tem a definição do objetivo da pesquisa, depois, a partir do objetivo, quais análises serão realizadas. Então, no nosso caso, com as variáveis quantitativas, as análises de média e desvio padrão, e com a variável qualitativa, a análise da frequência. Tá?
Então, a gente tem um objetivo da pesquisa, que é buscar informações para que o planejamento da aula de treinamento funcional resulte de forma positiva, reduzindo o risco de lesões e de abandono da atividade. Então, qual é a tarefa que eu tenho para vocês? Para que se possa fazer a categorização dos dados, nós precisamos organizar essa base de dados. Então, para a variável qualitativa, que é o sexo, nós teremos duas categorias, feminino e masculino. E para o nível de condicionamento físico, nós teremos três categorias: ruim, bom e ótimo. A tarefa que eu tenho para vocês, pessoal, é a organização de uma planilha no Excel, como essa, onde na primeira coluna vocês terão a identificação dos alunos. Então, lembra que eu tenho 20 alunos aí, né? De 1 a 20, um em cada coluna, né? Um em cada linha, perdão. Então, na primeira coluna ficam os alunos. Na segunda coluna, eu tenho as idades. Como essa é uma situação imaginada, né? Então, não é uma situação real. Então, cada um de vocês vai elaborar a própria planilha com dados aleatórios, tá? Na terceira coluna eu tenho sexo e eu peço que vocês coloquem exatamente dessa forma, né? Feminino e masculino, escrito, né? Sem a categorização ainda, que essa categorização eu vou ensinar vocês a fazer no Excel. E o nível de condicionamento físico, bom, ruim, ótimo, vocês vão distribuir isso na planilha de vocês. Então, a planilha que vocês vão montar para exercício em aula vai ficar como essa que eu tenho aqui no slide. E aí, trazendo essa planilha pronta para a aula prática, nós vamos fazer vários exercícios a partir dessa planilha. Então, a gente vai fazer o exercício de categorização, a gente vai fazer o exercício de cálculo da média. Eu vou mostrar para vocês como que acontece o cálculo da média. Nós vamos fazer o exercício de elaboração de gráficos também, a partir desse cálculo da média. E nós vamos fazer o exercício de cálculo também do desvio padrão e cálculo da frequência, das variáveis qualitativas. Então, eu deixo essa tarefa para vocês, para que vocês organizem essa planilha, conforme eu mostrei anteriormente. Opa, aqui a planilha saiu aqui. Acho que deu uma travada aqui, só voltar, galera. Aqui, o exercício que nós vamos fazer é cálculo da média e construção do gráfico, tá? Deixo a tarefa para vocês, para que vocês elaborem a planilha como está nesta tela, para que primeiro a gente possa fazer a categorização, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem, a gente vai se falando, tá? Beijo, pessoal!